Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui para mais um capítulo das Escrituras. Segundo livro das Crônicas, hoje, capítulo de número 9, estamos aqui para meditar. Seja bem-vindo, você que chegou agora, um capítulo da Bíblia por dia. Você lê o capítulo, recebe aqui a meditação do dia, orar todos os dias e tentar mudar. Esse é o nosso propósito e nós estamos juntos aqui para meditar. Vamos juntos, hoje nós vamos falar sobre a glória de Salomão. É o capítulo que vai fechar aí as Crônicas, a história de Salomão. Eu queria falar um pouquinho do livro, para a gente não perder o foco. Por que ele recebe esse nome, o livro das Crônicas? As Crônicas foram, as Crônicas foram um livro, originalmente ele era um volume apenas, escrito, e quando falo em volume você deve imaginar já livros como estes que estão atrás de mim. Não, o livro naquela época era um rolo, escrito em pele de animais, enfim. Mas era apenas um volume, era apenas um livro escrito de maneira inteiriça, escrito após essa obra data pós-cativeiro. O povo do reino de Judá voltou e fez questão de registrar os principais fatos históricos para que não se perdessem os principais fatos históricos constitutivos da nação de Israel e dos acontecimentos aí de Israel. E Salomão faz parte aí desses fatos, e aqui nós vemos o fechamento da história. O interessante é que no capítulo 9 vai narrar a glória de Salomão, a sabedoria de Salomão, a riqueza de Salomão. Não vai falar, por exemplo, vai falar da morte de Salomão, não vai falar dos desvios que Salomão cometeu. Você percebe que o livro de Crônicas, ele vai manter os aspectos positivos. Os outros fatos nós encontramos nas narrativas dos reis, enfim, em outras narrativas, mas você não vai encontrar aqui em Crônicas, por exemplo, a narrativa dos desvios de Salomão. Só vai falar sobre a sua grandeza. De fato, Salomão foi aquele que tornou o reino de Israel, vamos dizer assim, no tempo de Salomão, Israel chegou ao seu auge. Por quê? Porque Salomão tinha uma sabedoria dada por Deus. Ele pediu a Deus conhecimento, o Senhor Deus deu a ele conhecimento. Ele mesmo vai testemunhar, nós vamos estudar esse livro lá em Eclesiastes, ele vai testemunhar que com tudo que ele tinha, ele se empenhou em buscar conhecer todas as coisas, ele buscou conhecimento. E aí você percebe que ele conseguiu alcançar isso. A sabedoria dele era tamanha, ele sabia tanto, ele tinha tanto conhecimento, que os reis, eles se aliavam a Salomão, porque ninguém queria ter Salomão como inimigo, queria tê-lo como amigo. Tamanha era a sua sabedoria. Aqui vai dizer que a rainha de Sabá veio de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. E esse texto, portanto, nos mostra o seguinte: quando nós temos sabedoria para oferecer, isso vai atrair as pessoas, de maneira, pessoas distantes, pessoas que estão longe, vão querer ouvir da sabedoria que nós temos. No caso aqui de Salomão, ele havia recebido sabedoria da parte de Deus e buscou conhecimento também da parte dos homens. Quando nós temos sabedoria da parte de Deus, irmãos, que é a melhor que nós temos para oferecer, pode ter certeza que nós vamos atrair as pessoas querem conhecer, querem saber daquilo que mudou a nossa vida, daquilo que nos transformou a nossa maneira de viver, nos transformou de maneira radical. Não sabemos se elas chegarão ao entendimento pelo Espírito Santo de Deus, no entanto elas querem entender a razão da esperança que há em nós. E nós devemos estar preparados para dar essa resposta segundo as Escrituras. A rainha de Sabá, que é citada por Jesus, ela vem distante para ouvir Salomão. Jesus citou dizendo que a rainha de Sabá vai preceder a muitos no dia do juízo, porque ela saiu de um lugar distante para ouvir Salomão. E estava ali diante daqueles homens, aquele que era maior que Salomão, mas ele estava sendo rejeitado por aqueles que se achavam sábios. No caso, os fariseus, que achavam que sabiam tudo ali e não precisavam aprender de Jesus. Não precisavam aprender com Jesus. E o que a gente percebe aqui? Ela veio de longe e ela reconhece que Salomão tinha sabedoria, ela reconhece que a grandeza do reino era muito maior do que ela havia ouvido falar. Ela disse: olha, eu não ouvi a metade, Salomão, é muito maior. E ela trouxe presentes e ela levou outros presentes em quantidade equivalente àquilo que ela havia trazido. Salomão fez obras incríveis que não haviam ainda sido feitas naquele tempo. O texto vai nos dizer que Salomão tornou a prata naqueles dias algo desprezível. Ninguém levava em consideração, tamanha era a riqueza, a quantidade de cavalos que ele tinha, a quantidade de ouro que era trazido à presença dele, 666, o peso lá, também as 666 quilos, né, se eu não me engano, e também a questão dos negócios que eram feitos com os outros reis, os reis da Arábia, os mercadores, enfim, todos tinham aliança com Salomão. A própria maneira poligâmica de Salomão mostra que ele era um rei de alianças. O casamento naquela época era uma maneira de manter alianças com os povos. E Salomão casou-se com 700 mulheres, teve 300 concubinas, demonstrando a sua grande aliança e alianças com outros povos. Consistia também em troca de culturas. Portanto, Salomão com certeza foi um homem extremamente experimentado. E onde o que a gente aprende com esse texto?
É aqui que eu quero chegar. Apesar de Salomão ter sido o maior de todos os reis, o mais sábio de todos os reis, ter atraído pessoas de toda parte que se maravilhavam com a sua grandeza, com a sua riqueza, de ter construído coisas belíssimas, de ter feito coisas maravilhosas, grandiosas, de tirarem fôlego, de deixar as pessoas perplexas, o texto termina dizendo que Salomão morreu. E o próprio Salomão vai chegar a essa conclusão em Eclesiastes, no tempo apropriado nós vamos meditar, que isso é perca de tempo. Que a maioria das coisas que nós nos preocupamos neste mundo é como que correr atrás do vento. Ele chama de vaidade. De vaidade, vaidade. Diz o pregador, tudo é vaidade. Irmãos, nós precisamos aprender com o sábio Salomão. Se Salomão pudesse viver a vida de Salomão novamente, eu tenho certeza que ele escolheria melhor os seus caminhos. Ele iria escolher viver de acordo com o conselho que ele dá lá no final da sua vida, no livro de Eclesiastes, quando ele diz assim, assuma teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Ele não iria tentar mais conhecer tudo, porque é impossível. Ele não iria mais tentar dominar tudo, porque é impossível. Ele não iria mais tentar resolver todas as questões, porque é impossível. Eu e você, irmãos, estamos sendo esmagados pelas responsabilidades dia após dia, e nós, muitas vezes, queremos ser super-humanos. Aliás, queremos ser mais que humanos, queremos ser, às vezes, até Deus. Entende bem o que eu estou dizendo? Às vezes nós queremos tomar o lugar de Deus, porque nós queremos ter o controle. E isso, meu irmão, é pecado. Desde o Jardim do Éden, isso é pecado e continua sendo. Tentar tomar o lugar de Deus é pecado. Deixe Deus governar o mundo. Deixe Deus governar o mundo. Deixe Deus ser soberano. Acredite no controle de Deus sobre a sua vida. Às vezes eu me pego preocupado com as coisas, e às vezes eu estou me dirigindo aí para pessoas que estão preocupadas também com algumas coisas, com algumas questões. E eu quero dizer para você, você não quer, por exemplo, se preocupar, você não quer passar dificuldades, você não quer passar lutas, problemas, situações difíceis. Meu querido irmão, o cristianismo então não é para você, você deve ir para outra forma de fé, religião, enfim. Porque se você quiser ser cristão, você já está necessariamente admitindo que a sua caminhada vai ser uma caminhada de lutas. Talvez não seja na mesma área que os outros lutem, na mesma arena que os outros lutam. Às vezes uns estão lutando na área financeira, outros estão lutando na área da saúde, outros estão lutando na arena das tentações. Mas todos nós, irmãos, vamos passar por lutas e aflições, é próprio do cristão. E por que tem que ser assim, meu irmão? Para a gente aprender a confiar naquele que governa o mundo. O controle está nas mãos dele, não na nossa. E ele nos testa para a gente aprender a confiar nele. Para aprendermos a confiar nele. Não tente ter o controle de tudo, não tente saber tudo, não tente adivinhar o amanhã, não tente se cercar de maneira que você se programe e diga assim, olha, agora eu não vou mais passar por nenhuma situação, eu estou seguro, estou tranquilo, nada vai acontecer comigo. Porque o dia que você fizer isso, meu irmão, Deus, de propósito, para você aprender que Ele é Deus, que Ele é soberano, Ele vai derrubar os seus muros, vai te deixar numa situação frágil, para que você aprenda a confiar nele, que é fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Então, antes de derrubar os seus muros, já corre para Ele, meu irmão. Não confia no muro, não. Esquece, finge que você não tem nada. Aliás, viva como se você não tivesse nada, porque o que você tem não é nada. Se você tem alguma coisa, algum bem, não é nada, dinheiro não é nada, a sua saúde não é nada, a sua força não é nada, meu irmão, seu conhecimento não é nada, a sua reputação não é nada, o seu diploma não é nada, a sua inteligência não é nada. Nós dependemos totalmente de Deus. Só Ele é alguma coisa. Ele é o grande eu sou. Agora, além dele, tudo é vaidade. Tudo é correr atrás do vento. Só Deus é permanente. É por isso que um dia Ele vai nos fazer a semelhança dele e nós permaneceremos com Ele para sempre. Porque Ele é e será para todo sempre. Nós não, irmãos. O propósito dele é que nós sejamos. Ainda nós não somos, mas estamos sendo preparados para isso. Fora dele, irmãos, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Então, quero dizer para você, com todo amor e carinho, siga o conselho de Salomão, sábio. Não quer dizer que essas coisas que Salomão viveu não tenham valor, tem valor. Procure conhecimento, procure prosperar, procure se alegrar, faça isso com a sua família, com a mulher da sua mocidade, com seus filhos, recreie o seu coração, alegre-se, festeje na sua juventude, porque ela passa rápido, tudo que Salomão aconselhou, viva isso, meu irmão, mas saiba que essas coisas são transitórias, não coloque seu coração nelas, porque elas vão passar, e um dia você, por mais belo, sábio, lindo, bonito, rico, poderoso que seja, você vai também se deparar com a morte. Tudo isso vai passar, porque tudo é vaidade. Então, meu irmão, valorize aquilo que é eterno.
use o seu tempo aqui, que é curto, para também deixar um legado eterno. Eterno. Salomão poderia ter feito muito mais do que fez, se não tivesse vivido uma vida com tanta futilidade como viveu. Eu vou deixar isso aí para a gente meditar lá em Eclesiastes, quando nós chegarmos a este livro. Amanhã nós estamos aqui para mais um capítulo das Escrituras. Um grande beijo, meu irmão, e até lá.